Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Professor Nelson Júnior. Eu sou o professor Nelson Júnior. Eu esquecendo meu próprio nome. Como assim, professor? E na aula de hoje nós vamos estudar sobre frase, oração e período. Toda a intenção do discurso ou do emissor é dada por meio da fala. Então você consegue entender o que a outra pessoa fala por meio daquilo que ela, da forma como ela expressa a intenção dela, por meio de um tom, da forma, do jeito, dos gestos. Mas na frase ou no texto a gente não consegue fazer isso. A gente não consegue ver os gestos de uma pessoa quando ela escreve. Então, por meio de sinais, pontuações, a forma como ela escreve, a gente consegue ver a intenção dele. Por isso nós temos as frases. E aí a gente vai ter as frases verbais e as frases nominais. As frases verbais são aquelas que são compostas por verbo. E elas precisam ter sentido. E também nós temos as frases nominais. São aquelas que não têm verbo, mas a palavra te traz o sentido. Por exemplo, você está andando na rua e alguém fala assim, fogo! Fogo traz sentido para você, é uma palavra única que traz toda uma ideia para você. Alguma coisa está tendo um incêndio ali perto. Da mesma forma que, ei, cuidado, falei algum verbo? Não. Então nós temos esses dois tipos de frases, as frases verbais e as frases nominais, tá bom? Então não se esqueça. E quando a gente classifica as frases, nós teremos algumas frases. Por exemplo, as frases exclamativas. As frases exclamativas, elas expressam uma emoção do emissor. E elas sempre serão sinalizadas com o ponto de exclamação. Como você pode ver aqui. Puxa! Que sorvete gostoso! Até que enfim. Então, você pode ver que nas frases exclamativas, nós temos aí o ponto de exclamação e também apresenta a emoção de quem fala, do emissor. Também nós temos as frases declarativas. As frases declarativas, elas não apresentam nenhuma emoção agora. Mas o objetivo das frases declarativas é apresentar um fato, somente apresentar uma informação. E aí nós temos dois tipos, as frases declarativas afirmativas e as frases declarativas negativas. Por exemplo, o documento foi enviado, nenhuma emoção, somente uma informação sendo passada. E aí o documento não foi enviado. Da mesma forma, a gente não tem nenhuma emoção, somente uma informação sendo passada. Então essas são as frases declarativas. As frases imperativas. As frases imperativas, a função delas é apenas dar uma ordem, fazer um pedido, dar um conselho. E elas também têm as frases imperativas afirmativas e as frases imperativas negativas. Como a gente pode ver aqui, desista, não desista. Algo importante que você precisa saber. Nas frases imperativas, o uso da exclamação não é obrigatório. Eu posso ter uma frase imperativa com um ponto final. As frases interrogativas. A função das frases interrogativas é apenas questionar. O emissor vai fazer uma pergunta para o receptor. E a gente também tem duas formas de apresentar as frases interrogativas. A forma direta e a forma indireta. Como você pode ver aqui, aceita um café? Estou claramente perguntando ao receptor se ele deseja um café. E uma forma de ver isso é o ponto de interrogação. Se eu tiver um ponto de interrogação, as frases serão interrogativas. Mas existe uma outra forma, sem utilizar aí o ponto de interrogação, que é fazendo uma pergunta de forma indireta. Gostaria de saber quem que deseja um café? Ou gostaria de saber se você deseja um café. E aqui eu não estou fazendo uma pergunta direta com ponto de interrogação, mas de forma indireta. Tá bom? Então essas são as frases interrogativas. As frases optativas, elas apenas expressam um desejo e elas são sinalizadas com ponto de exclamação. Por exemplo, que Deus te abençoe. Então eu estou desejando uma boa sorte para a pessoa. Estou desejando um sucesso a ela. Então, as frases optativas, elas trazem um desejo, diferente das emoções lá das frases exclamativas. Que sorvete gostoso, diferente de espero que dê tudo certo. Entendeu a diferença? Aí agora a gente entra nas orações. Já é um outro elemento, já outra forma.
As orações, elas são compostas por verbos e elas necessitam ter um elemento importante, que é predicado. Professor, todas as frases verbais são oração? Sim, todas as frases verbais são oração, tá? Só que tem um detalhe, as frases verbais precisam ter sentido e eu posso ter uma oração sem sentido, que vai ser analisada e dizer, essa oração não tem sentido, tá? A gente pode ver aqui, corra, esses doces parecem muito gostosos, chove muito no inverno. Então são orações. A gente tem ali sujeito e predicado, mas vamos colocar obrigatoriamente ter predicado, porque a gente vai ter orações sem sujeito. E existem 3 tipos de orações. As orações absolutas, as orações coordenadas e subordinadas. A primeira, ela é composta por período simples, então é uma oração absoluta. As duas últimas, a oração coordenada e a oração subordinada, são compostas por períodos compostos. A gente vai estudar detalhadamente cada uma dessas mais à frente, tá? Mas você precisa entender que existem 3 tipos de orações: absoluta, coordenada e subordinada. Uma tem período simples, as outras duas, período composto, tá bom? E o que é período, professor? Período, a gente tem aqui o período simples, que é composto por um único verbo, tá? Então, o período simples quando a gente tem um único verbo com sentido. E o período composto é quando a gente tem 2 ou mais verbos presentes na oração, eles estão presentes ali e ambos trazem um sentido. Então, período simples, um único verbo na oração, e período composto, 2 ou mais verbos. Só para você entender, a gente tem aqui, os dias de verão serão longos, ou muito longos. A gente só tem um verbo aqui, são. O período composto, como você pode ver, a gente tem dormi, sonhei, acordei e tomei um café. Eu tenho aqui 4 verbos. Então, eu tenho um período composto. Entendeu a diferença? Então, orações absolutas, único período. Orações coordenadas e subordinadas, 2 ou mais períodos, ou período compostos, vamos dizer assim. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre este conteúdo. Não deixe de curtir esse vídeo para ajudar esse canal a crescer, a compartilhar, a me seguir lá nas redes sociais. Você pode entrar em contato comigo, tá bom? Lá no Twitter, lá no Instagram. E também acessar o site professornelsonjunior.com, onde você terá materiais exclusivos. Você pode ter materiais exclusivos lá, tá bom? Então, muito obrigado pela sua participação. Agradeço a sua presença. Valeu, falou!